Graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando hoje uma campanha de jejum e oração por 30 dias. E o tema desta campanha é: por esta causa eu me coloco de joelhos, pela sua causa eu me coloco de joelhos. Nós estaremos buscando ao Senhor, orando todas as manhãs, jejuando neste período de 30 dias, não só em favor das nossas causas, mas em favor da causa dos nossos irmãos, de amigos, de conhecidos, daqueles que sabemos que existem algumas causas que precisam de respostas. Então nós estaremos unidos em uma só corrente, em um só propósito, e eu creio que nós teremos grandes vitórias da parte de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 12, e a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Mas, posto que, com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Nesse texto, irmãos, nós vemos que Davi ele cometeu um adultério e um homicídio. E o profeta Natã vai ter uma conversa com Davi. E o profeta Natã ali expõe o pecado de Davi. E Davi, ele assume o erro dele. Ele diz: pequei contra o Senhor. Davi, ele não dá nenhuma desculpa, né? Ele assume. E o profeta dá uma sentença que é dura, né? O profeta diz para ele: olha, você não vai morrer. O Senhor te perdoou, você não vai morrer. Porém, a criança, essa morrerá. Difícil, né, irmãos, de ouvirmos isso? E que problemão Davi enfrentou. E nas nossas vidas não é diferente. Todos nós enfrentamos problemas. A nossa vida é assim, cheia de altos e baixos, cheia de adversidades. Mas, através dessa palavra, nós vamos aprender como enfrentar os problemas para que nós possamos ter vitórias, né? Enfrentarmos o problema de frente. E como fazer isso? Primeiro lugar, reconhecendo que nós temos um problema. Davi, ele reconheceu. Ele disse: pequei contra o Senhor, eu tenho um problema neste momento, né? E eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se você está com problema conjugal, eu não sei se você está com uma enfermidade, eu não sei se você está com problema com os teus filhos, eu não sei o que tem acontecido. Mas certo é que, em primeiro lugar, nós precisamos assumir que nós temos um problema, nós precisamos reconhecer que nós temos um problema. Para quê? Para que nós possamos saber como enfrentá-los, para que nós possamos saber como investir tempo neste problema, para que nós não venhamos supervalorizar o problema ou subestimar esse problema, para que nós não venhamos a gastar energias demais com o problema ou talvez energias de menos com o problema, né? Nós não podemos fazer tempestades em copo de água, ou achar que o problema também é o fim do mundo, né? Então, nesse texto, o Davi nos ensina isso. Ele nos ensina que nós precisamos reconhecer que nós temos um problema. E nós precisamos reconhecer este problema e dimensionar o tamanho dele, para não gastarmos tempos demais ou tempos de menos. Então, o que devemos fazer? Buscar a Deus. Clamar ao Senhor. Porque o texto diz que Natã, ele foi embora para a casa dele. Mas Davi, ao ouvir esta sentença, Davi não aceitou essa sentença. Muito pelo contrário. Davi, ele vai buscar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. Porque ele crê que Deus é poderoso para mudar aquela situação. Ele tem a esperança de que
toda aquela situação que Deus poderia mudar. Então, lá no Salmo 23, Davi diz o seguinte, que bondade e misericórdia o seguirão. Salmo 23, verso 6. Então, Davi ele acreditava nisso. E é sobre esta palavra que eu quero te deixar para você esta manhã. Creia que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias.